Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Ontem nós tivemos ali um jantar especial, maravilhoso, em comemoração ao Dia dos Namorados. Como diz o pastor Evandro aqui no ministério, os solteiros oram, os noivos constroem casa e os casados namoram. Exatamente. Nós casamos foi para namorar, e não o contrário. Nós não namoramos para casar, mas nós casamos para namorar. E eu queria trazer aos irmãos hoje uma reflexão que está lá do livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vou repetir: porque o reino de Deus não é justiça, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, se a gente for pegar o contexto dessa passagem que Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está falando sobre a compreensão que alguns irmãos maduros devem ter com relação a alguns irmãos que são mais imaturos. Porque algumas pessoas, segundo o apóstolo Paulo diz aqui, na época dele faziam diferença entre o que comer e o que não comer, entre guardar dias e entre não guardar dias. Uns achavam que tais comidas eram impuras, outros achavam que tais comidas não eram impuras e que eles podiam comer de tudo. Outros achavam que eles tinham que selecionar algumas comidas porque eles achavam que iriam pecar contra Deus, iriam estar fazendo iriam estar profanando o seu corpo. E alguns entendiam que não. Normalmente eram aqueles que são mais maduros na fé, que entendiam que se eles comessem determinadas comidas, aquilo ali não ia fazer mal algum para eles. Eles estavam convictos disso. Enquanto outros que ainda estavam amadurecendo, no processo de amadurecendo, na verdade todos nós estamos, mas eles estavam um pouco mais imaturos, diziam que preferiam não comer tais tipos de comida, porque ali eles iam sim se contaminar. E alguns também guardavam dias, faziam diferença de dia, diziam tal dia mais santo do que tal dia, e tal dia é menos santo do que tal dia, e alguns entendiam que era mais importante, e outros não. E esse, na verdade, é um debate, é uma diferença de opiniões, de entendimento que existe há muito tempo na igreja. E existe até hoje. Algumas pessoas não consideram comer tais coisas, outras pessoas preferem comer tais coisas, outras preferem comer tudo, acham que devem comer de tudo. E o apóstolo Paulo fala isso aqui: olha, vocês que são maduros, que comem de tudo, que não faz diferença de dias, faz o seguinte, não cause tropeço para o seu irmão que é imaturo na fé. Não despreza ele, porque ele não come isso, porque ele não come aquilo. Então, não despreze ele, aceite ele do jeito que ele é, porque o Senhor o acolheu. Se o Senhor o acolheu, quem é você para não acolher, se ele já foi justificado por Cristo? Né? Enquanto que aquele que é mais fraquinho na fé, aquele que ainda está desenvolvendo a maturidade, o entendimento do que pode e o que não pode, não deve julgar, condenar, segundo o apóstolo Paulo, aquele que come de tudo, ou aquele que não guarda nenhum dia, aquele que não faz diferença em nenhum dia. Na verdade, realmente não existe comida impura. Porque o próprio Senhor revelou para Pedro que ele purificou todas as coisas. E não existe nada impuro para aqueles que são puros. E também não existe diferença de dias.
segundo as Escrituras. Todos os dias são dias, não é o sábado, não é o domingo o dia mais importante para Deus ou para nós. Todos os dias são igualmente importantes, desde que você os ofereça, os entregue ao Senhor. Mas isso aqui são opiniões, são diferenças de entendimento, eu poderia até dizer teológicas também, determinadas pessoas ou grupo de pessoas, que não irão interferir na salvação do indivíduo. Porque ele já foi justificado com Cristo. Se ele já foi justificado com Cristo, essas coisas assim, esses pormenores, esse pode e não pode, não vai interferir desde que não seja pecado. Porque é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque enquanto uns ficavam divergindo de opiniões, eles ficavam desprezando um ao outro, julgando ao outro, aquilo que é mais importante no reino de Deus ia ficando de lado, ia deixando a sua importância. E eles estavam debatendo aquilo que é menos importante, como diferença de comida, diferença de dias. Bem assim dentro da bateria. Em cima de uma mesinha que tem, por favor. Aí, então os irmãos ficavam nessa diferença de opiniões. Um ficava atacando o outro. E isso não é diferente dos dias de hoje. Hoje nós temos... Muito obrigado, meu bem. Hoje nós às vezes somos presos a discussões que não irão edificar, não irão nos trazer santificação, não irão trazer paz, não irão fazer a gente cumprir aquilo que Deus quer. Não fazem parte do reino, são discussões que não fazem parte do reino. E essas discussões, elas não levam a edificação alguma. São diferenças de opiniões, de entendimentos, que na verdade promovem divisão. Muitas vezes servem de escândalos, de diferença entre um e outro, entre um que é maduro na fé e o outro que é imaturo. Muitas vezes causa divisão na igreja, causa racha, causa intriga, causa amargura, causa briga, facções, dissensões. E são coisas que não promovem aquilo que Deus quer. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é, tipo assim, ele dá um exemplo aqui da comida ou de dia, mas ele enfatiza na comida no capítulo 14, porque é aquilo que é mais importante depois da nossa vida com Deus, depois da sua vida espiritual, aquilo que é mais importante é a sua comida, porque você pode viver muito bem sem ter relação sexual, você pode viver sem se divertir, só um exemplo grosseiro, você pode viver sem muita outra coisa, mas se você deixar de comer, você morre. Nosso corpo precisa de comer, ele precisa se alimentar. E ele está falando de um assunto bem básico, daquilo que é bem importante, daquilo que é bem natural ao nosso dia a dia, que é a diferença de comida, que um tem para o outro, o que deve comer e o que não deve comer. Se ele está falando que o reino de Deus não consiste em comida, nessa diferença de opiniões entre o que deve comer e o que não deve comer, quanto mais as outras coisas. Quanto mais aquilo que não é nem comida, aquilo que não é inerente à nossa sobrevivência, aquilo que não é inerente ao nosso bem-estar, quanto mais as outras coisas. Quer ver um exemplo? Política. Quantas vezes nós brigamos, nós arranjamos confusão com pessoas que pensam politicamente diferente de nós. Quantas vezes isso aconteceu nesses últimos anos aí, tem acontecido, e a gente, às vezes, cria uma barreira entre a pessoa, entre o meu irmão, ou até às vezes a pessoa ainda não tem aliança com Jesus, mas nós criamos uma barreira por causa da nossa tentativa de convencer a pessoa a todo custo. E isso não é reino de Deus, irmãos. Não é reino de Deus. O reino de Deus, ele promove a paz, mas não é a paz a todo custo. Nós sabemos disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não devemos
entrar em debates. Paulo, e olha quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele gostava de um debate pela natureza colérica dele, do temperamento colérico. Os coléricos gostam de um debate, gostam de um enfrentamento. Não tente desafiar um colérico que ele vai vir 2 vezes mais forte para você. Ele vai ter argumento para você até vencer você no cansaço. É verdade, né, pastor? Mas o que acontece? Você vê a transformação que o Espírito Santo fez na vida de Paulo, que ele chega a dizer, irmãos, não entre em discussões à toa. Não entre em discussões sobre genealogias, não entre sobre isso, porque isso não promove o reino de Deus, não traz edificação. Eu estou falando de um cara que era zeloso, que perseguiu a igreja de Jesus. E ele diz aqui, não, cada um esteja convicto na sua própria opinião. Você não, assim, não é mais o reino de Deus, não é, perdão, desculpa, vou refazer a frase. A minha opinião não é mais importante do que a promoção do reino de Deus. As minhas convicções pessoais, as minhas tradições, o que eu penso filosoficamente, politicamente, seja qual for lá a minha filosofia, a minha ideologia, não é mais importante do que o reino de Deus. Não é maior do que o reino de Deus. Eu não estou acima do reino. Eu estou aqui para promover o reino. Eu estou aqui para trazer a realidade do reino. E o reino de Deus, ele é espiritual. Ele não tem nada a ver com a política. Vou botar aqui, já que está na nossa realidade. Não tem nada a ver com a política. Não tem nada a ver com a ideologia em si. Ele é um reino espiritual na pessoa do Espírito Santo. Nós estamos falando hoje. Hoje, na dispensação da graça, o reino de Deus é espiritual na pessoa do Espírito Santo. Ele é um reino espiritual que ele traz um dunamis, né? Que significa o poder para causar mudança espiritual, para trazer mudança no físico, na nossa realidade física. Esse é o reino de Deus na pessoa do Espírito Santo. Jesus falou, olha, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele vai agir espiritualmente. Ele vai trazer a expulsão dos demônios. Ele vai ser uma conquista, ele vai ser uma conquista diária, mas não necessariamente, primeiramente, politicamente, mas primeiramente no indivíduo. Expulsando os demônios que ali agem e influenciam os indivíduos. Os principados que estão influenciando a nação. Primeiramente, nós combatemos espiritualmente. Primeiramente, nós buscamos espiritualmente o reino de Deus para que ele se manifeste fisicamente. Mas nós precisamos entender que nós não devemos colocar os carros na frente dos bois, que muitas vezes nós fazemos. Nós queremos mudar a realidade, convencer as pessoas à nossa própria força. E ao invés de a gente promover o reino, nós promovemos discórdias, nós promovemos carnalidade, nós promovemos dissensões. E o testemunho da igreja é manchado. Então, se Paulo falou que nós devemos entender que o reino de Deus não é comida nem bebida, justiça, paz e alegria do Espírito Santo, então vamos buscar isso. Então vamos priorizar isso. Porque foi isso que Jesus falou. Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, o mais importante é que a gente busque o reino e a sua justiça. O que seria a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus não é a nossa justiça. Inclusive, os conceitos que ele dá aqui de justiça, essas palavras justiça, paz e alegria, se a gente não renovar a nossa mente e não tiver a revelação do Espírito Santo, a gente pode entender tudo isso também de maneira carnal. A justiça do reino de Deus não é trazer justiça para esse tempo, irmãos. Não é. Deus não vai trazer justiça para esse tempo. Eu tenho que dizer essa verdade para vocês. Deus não vai fazer justiça nesse tempo. Ele vai fazer justiça no juízo final. Lá que ele vai fazer justiça.
Ele vai fazer justiça no fim de todas as coisas, quando ele retribuirá cada um segundo as suas obras. É nisso que nós descansamos. Se a gente for esperar que a justiça seja feita nesse tempo, nós vamos morrer e não vamos ver acontecer. A justiça que Deus quer trazer é a justiça dele. Então ele vai fazer a justiça dele lá no fim de todas as coisas. Porque na verdade, quando nós queremos a justiça de Deus, muitas vezes nós pedimos por vingança. Nós somos motivados por justiça própria. E não é essa a justiça que ele fala aqui do Espírito Santo, no Espírito Santo. A justiça do reino, para nós hoje, não é essa. Nós não buscamos esse tipo de justiça punitiva. Nós não buscamos esse tipo de justiça, muitas vezes, vingativa. Não é que nós não devamos orar, irmãos, para que o mal hoje seja punido. Porque a própria Bíblia fala no próprio livro de Romanos que aquele que faz o errado tem que temer a autoridade. Nós não estamos falando disso. Mas nós estamos falando que as coisas serão colocadas em ordem, porque justiça é colocar cada coisa no seu devido lugar. Justiça é retidão. Colocar cada coisa no seu devido lugar. É ter as coisas no seu devido lugar. Isso Deus vai fazer no final dos tempos. Que é justamente por isso que Jesus vai retornar. Porque ele vai colocar todas as coisas, porque senão ele não vinha, ele ficava só a igreja. A igreja era o suficiente para botar as coisas no lugar. Mas não é. Por isso que ele vai vir pessoalmente e vai dizer assim, é assim que se faz. É assim que as coisas são colocadas no seu devido lugar. É assim que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que ele é o rei e que ele é o Senhor. É dessa forma, porque todos vão ver o caráter, a justiça, a santidade de Jesus e vão se dobrar e vão entender que ele é que é digno e é capaz de fazer isso. Então, a justiça de Deus, a justiça do Espírito Santo, em primeiro lugar, é o cumprimento da vontade de Deus dentro de nós. É quando o reino de Deus, ele é a prioridade na minha vida e as coisas dentro de mim são colocadas no seu devido lugar. Isso é justiça. Por quê? Porque as Escrituras dizem que a justiça de Deus é a justiça da cruz. Porque foi na cruz que o Senhor Jesus colocou, garantiu, abriu o caminho para que eu tivesse acesso a Deus e através desse acesso a Deus eu conseguisse cumprir a vontade de Deus por causa do Espírito Santo que está dentro de mim e ele me capacita a cumprir a lei de Deus. Isso é a justiça de Deus. Então, quando Deus entra na minha vida, quando o Espírito Santo ele vem morar em mim, o gemido dele, a intercessão dele, a vontade dele, toda a obra dele é para que eu obedeça a Deus. E isso é a justiça de Deus, é a obediência. É o cumprimento da lei de Deus, porque você entende isso quando você medita bastante no livro de Romanos, e Paulo fala muito sobre justiça para lá, lei para cá, justiça para lá, lei para cá, justiça para lá, lei para cá. E como eu falei, se você não tiver a mente renovada, se o Espírito Santo não lhe revelar, você vai entender que justiça é outra coisa. É outra coisa. Mas a justiça é justamente aquilo que Deus quer. O que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer? Isso é justiça, é o que Ele quer de você. Quando você cumpre a vontade de Deus, você está fazendo justiça. Então, quando você sofre a injustiça, por amor ao reino de Deus, por fazer a vontade de Deus, você está fazendo a justiça de Deus. Porque se fosse assim, Jesus não era justo. Jesus, o justo, cumpriu a vontade de Deus, sofreu, porque era necessário ele passar por tudo aquilo para a justiça se cumprir, para ele fazer tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, conosco, será da mesma forma. Muitas vezes nós não iremos, muitas vezes não. Na verdade, nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. E, às vezes, a vontade de Deus ela não vai ser tão confortável para nós. Ela vai exigir o quê? Que a gente negue a si mesmo. Que a gente tome a nossa cruz. E que a gente siga a Jesus. Isso é a justiça de Deus. Isso é a justiça de Deus. Nós seremos difamados. Nós seremos caluniados. Nós seremos perseguidos.
nós seremos excluídos. Todos odiarão, todas as nações odiarão a nós, por causa do nome de Jesus. Mas isso é a vontade de Deus para nós, que está escrito nas Escrituras. Nós conseguimos fazer isso, irmãos, humanamente falando. Não tem como a gente resistir à pressão do mundo, à perseguição, à calúnia, à rejeição. Na história da igreja, a igreja ela é rejeitada. Porque só tem um que aceita ela, que é o Senhor Jesus. Só Ele aceita. Porque a justiça da cruz foi feita nele. Nós somos aceitos por Ele. Nós somos aceitos por Ele. Por isso que nós nós hoje entendemos que foi tudo resolvido. Nós temos uma vida resolvida porque nós somos aceitos pelo Senhor, porque a justiça foi feita lá. Nós somos perdoados. Nós não devemos mais nada para Deus. E por isso hoje nós temos paz. Justificados, pois, com Deus, através de Jesus Cristo, nós temos paz. Nós temos paz com Deus. A paz, ela só existe onde há a justiça. Então, se eu quiser ter paz na minha vida, eu tenho que cumprir a justiça de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus para que eu tenha paz. Por isso que Romanos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque o que é bom e o que é perfeito e o que é agradável nos traz paz. Por causa da justiça que foi cumprida na cruz, nós temos paz. Não dá para a gente promover a paz se a gente não tem paz. Por que você acha que Jesus dormia naquele barco enquanto que os discípulos estavam atordoados, enquanto eles estavam desesperados, enquanto eles achavam que iam morrer? E Jesus disse antes de eles atravessarem o mar, Jesus disse assim, vamos atravessar, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. E aí chega lá no meio do mar, começa a vir uma tempestade, eles ficam desesperados, e Jesus está onde? Dormindo. Dormindo, que é o manso. Tempestade, água caindo, nem sei se ele estava se molhando. Ainda não apareceu essa cena em The Chosen. Mas ele estava lá dormindo na paz do Senhor, porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava no centro da vontade de Deus, então ele tinha paz. E os discípulos não tinham paz? Porque eles eram pecadores carnais, ainda precisavam de redenção, ainda precisavam ser justificados pela cruz de Cristo. E Jesus se levanta e diz assim, vocês têm pouca fé. E diz assim, mate, aquieta, vento, te acalma e pronto. E tudo obedeceu e se fez paz. Então, quando alguém é justificado por Deus, ele pode ordenar a tempestade que ela cesse. Ele não é afetado pela tempestade. Ele tem autoridade sobre a tempestade. Aí por isso que as circunstâncias não lhe afetam. Porque o justo é inabalável. Porque o justo está seguro no Senhor, na justiça da cruz, não na sua justiça, mas naquilo que o Senhor fez. E por isso que ele tem paz. Porque está tudo resolvido. Mas nós nos desesperamos muito. Mas, irmãos, a maioria das nossas brigas, das nossas confusões, vamos dizer assim, dentro de casa, no serviço, na igreja, na universidade, no trabalho, na escola, seja qual for o lugar, é porque a gente quer as coisas do nosso jeito. A gente não promove a paz. E na nossa ansiedade em querer resolver, em querer fazer do nosso jeito,
a gente acaba atropelando as coisas e a gente quer que o nosso cônjuge faça a nossa vontade, que o nosso filho faça a nossa vontade, que o nosso pai faça a nossa vontade, que o nosso patrão faça a nossa vontade, que seja lá quem for faça a nossa vontade, e a gente fica naquele pé de guerra o tempo todo e nós não promovemos a paz, porque nós não aprendemos a descansar na justiça da cruz, naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já fez. E aí nós promovemos guerra ao invés de promover paz, mas a palavra diz que nós somos ministros da reconciliação. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que, assim, a justiça de Deus, ela vai envolver em nós, a vontade de Deus vai envolver que a gente seja humilde no sentido de reconhecer os nossos erros e de reconhecer nem mesmo aquilo que nós erramos. Vou explicar. Muitas vezes você tem que pedir perdão para alguém. Muitas vezes você nem errou com a pessoa, mas você tem que pedir perdão para ela. Por alguma picuinha que deu, algum probleminha que deu. Você chega para conversar e você diz, olha, aconteceu isso, isso, isso aqui. Você sabe que você não errou, mas a sua humildade, a humildade que o Espírito Santo colocou em você, vai chegar para a pessoa e vai pedir perdão. Fulano de tal, perdoa-me. Perdoa-me por isso e por isso e por aquilo. Talvez a pessoa até esfregue na sua cara, diz assim, eu falei para você, eu falei para ti, eu falei que tu estava errado, não sei o quê, agora tu está me pedindo perdão. Pode acontecer isso. Mas você promoveu a paz. Você promoveu a paz. Muitas vezes o nosso coração ele pesa por causa disso, porque nós não nos reconciliamos com as pessoas que nós machucamos. Às vezes você não errou, como eu falei, você não errou com a pessoa, mas a pessoa está zangada com você, tem alguma coisa contra você, sei lá, vocês discutirem, vai lá, conversa com ela, pede perdão, fulano de tal, me perdoa. Quando você faz isso, você abre uma porta. Na maioria das vezes você abre uma porta. Na maioria das vezes você abre uma porta. Tem gente que diz assim, eu não perdoo não, quem não perdoa é Deus. Aí o problema é dela. Ela é aquilo assim, ela já vai dar conta para Deus, de si para Deus. Mas o Espírito Santo que está dentro de você, ele geme dentro de você, para que você tenha paz. Porque a palavra de Deus diz o quê? Se depender de vocês, tenham paz uns com os outros. Deixa eu ver se eu acho esse versículo bem aqui. Espera aí. Está bem aqui em Romanos 12. Olha aí, ó. Romanos 12, 18. Volta só um pouquinho. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível. Por que ele diz se possível, no que depender de vocês? É porque se depender de você, você tem que ter paz com todo mundo. Talvez o fulano lá que você brigou, você teve uma confusão, não queira paz, mas se depender de você, você vai ter paz. Você vai ter com o coração aberto, você vai estar disposto a perdoar e a se reconciliar. Porque nós somos ministros da reconciliação. Os filhos de Deus são pacificadores. Os filhos de Deus são pacificadores. Então, se você tem algo contra alguém, ou alguém tem algo contra você, coloque diante de Deus, Senhor, eu preciso me encontrar com essa pessoa, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso me acertar com ela. E Deus vai lhe dar uma oportunidade. Você vai ter paz no seu coração para se reconciliar com ela. Isso é importante, irmãos. Hebreus 12, 14. Deixa eu... Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Olha aí, ó, um macete. Romanos 12, 18 e Hebreus 12, 14. Eles falam quase a mesma coisa. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O fato de eu me reconciliar com alguém faz parte do processo de santificação. Principalmente com os irmãos da igreja, sua família. Porque nós somos o quê? Membros uns dos outros. Nós não podemos viver em inimizade. Então, se nós somos membros dos outros, nós vamos morar no mesmo lugar. Qual é a vantagem que eu tenho de brigar com uma pessoa que pensa diferente de mim? Como o apóstolo Paulo falou aqui. Minha opinião sobre tal assunto é essa. E a opinião de fulano tal é essa. Ele está convicto daquilo, ele não vai mudar. Eu também.
Então por que eu vou tentar convencer meu irmão? Não. Então vou viver em paz com ele. Eu não toco nesse assunto com ele. Eu não julgo ele e ele também não me despreza. E assim nós vamos vivendo em paz. Isso eu estou falando de assuntos secundários. Naquilo que é pecado, você tem que confrontar e você tem que buscar a correção. Você tem que repreender seu irmão se ele estiver pecando. Aí, se para você saber isso, você tem que tirar a trave do seu olho, porque senão você vai ser hipócrita. Aí, para você tirar a trave do seu olho, você tem que ter comunhão com Deus, revelação do Espírito Santo, para que ele mostre, sonde o seu coração, tire aquilo que está errado em você, para você poder enxergar o erro no seu irmão. Aí sim você vai ser capaz de corrigir alguém e dizer assim, fulano de tal, você está equivocado bem aqui. Isso aí não é de Deus, não. Bora acertar isso aí. Isso com amor, com mansidão. Porque se a gente for com brabeza, aí nós não estamos promovendo o reino. E quando a gente tem paz, irmãos, uns com os outros, quando a gente busca paz uns com os outros, nós somos envoltos, contagiados da alegria do Senhor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Aquilo que já foi feito, já está consumado e me traz paz. E por eu ter paz, eu tenho alegria. A paz é resultado de uma fé inabalável, de uma convicção em Deus de que está tudo bem, de que eu estou seguro nas mãos de Deus e de que as minhas solicitações, as minhas demandas, as minhas preocupações, elas estão sendo conhecidas diante de Deus. Por quê? Pela oração e por ações de graças. Vamos lá em Filipenses capítulo 4. Eu vou repetir o que eu gosto de falar de vez em quando, porque também serve para mim. Filipenses capítulo 4. 6, versículo 4, capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Oração é uma coisa, súplica é outra coisa. Aquele negócio, me dá, faz, aquele menino chato que pede as coisas. Irmão, de vez em quando você tem que ter aquele filho que pede, até o pai atender. Ou até você ter paz no coração, mesmo que ele não atenda. Porque o que é mais importante não é que as suas orações sejam respondidas do jeito que você quer, mas que você receba paz e refrigério do Senhor. Porque se você não tiver paz, você se torna, se você tiver com o seu coração inquieto, sem resolver, sem aquilo ser conhecido diante de Deus, você não tem condição de ouvir a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, você facilmente vai ouvir a voz do seu coração. Você vai ouvir a voz da sua carne. E você vai ouvir a voz do Satanás. E aí ele vai te levar para dúvida. Ele vai te levar para a incredulidade. E aí você ali será derrotado. Você será derrotado. Mas se você, por uma vida de oração, de comunhão com Deus, você entrega a Deus aquilo que você tem no seu coração. A paz que excede todo o entendimento, é o que diz o versículo 7. Guardará o coração e a mente de vocês. Esse aqui é o caminho para a alegria. Esse aqui é o caminho para a alegria. Porque alguém que tem a paz de Deus, que entende que já está tudo resolvido, uma pessoa que promove a paz, uma pessoa que busca a reconciliação, mesmo que ela não esteja errada, à custa de sua humilhação, ou mesmo de sua reputação. Você pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa alegre.
essa pessoa é uma pessoa forte. Olha só. Sabe por que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados? Porque a exaltação não está falando só de cargo. Ele não está falando do irmão porque muitas vezes nós usamos esse versículo, os humilhados serão exaltados para promover justiça própria, né? Os humilhados serão exaltados, aquela coisa, aquele triunfalismo todo. Não. Os humilhados serão exaltados são aqueles que se humilham. Aqueles que se humilham, aqueles que são desprovidos de justiça própria, serão exaltados. Essa exaltação aqui não está falando de cargo, está falando da alegria. Está falando que essa pessoa será alegre, ela será radiante, ela comunicará a alegria de Deus. Aquilo que está dentro dela vai transbordar, vai exalar Deus, vai contagiar as pessoas por causa da alegria que está dentro dela. Uma pessoa humilhada, uma pessoa que entende as suas fraquezas, uma pessoa que se humilha, uma pessoa que entende as suas fraquezas, que entende que é pobre de espírito, que entende que depende de Deus. Essa pessoa, ela é alegre. Essa é uma pessoa rica, alegre. É uma pessoa contagiante. É uma pessoa que não se abala pelas circunstâncias. Porque ela já está humilhada. Porque ela já está desprovida da sua reputação. Ela está desprovida daquilo que da sua justiça própria. Então ela tem alegria. Por isso que ela é exaltada. Deus a colocou num lugar de exaltação, um lugar de destaque, de alegria. É disso que Deus está falando, não está falando de posição, de cargo. As pessoas que se humilham são as pessoas mais alegres. As pessoas que buscam reconciliação são as pessoas mais alegres. As pessoas que buscam depender de Deus são as pessoas mais alegres. E tudo isso é obra do Espírito Santo, porque se o diabo roubar a tua alegria, ele roubou a tua força. Se ele tirar a tua paz, ele tira a tua alegria. E se você não tiver alegria, você não tem força para continuar a caminhada. E aí o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, outra vez os digo, alegrem-se, outra vez os digo, alegrem-se no Senhor, alegre-se sempre no Senhor. Irmãos, nós não podemos viver como cristãos movido pelas circunstâncias, pelas más notícias, movido por aquilo que o mundo hoje prega, por aquilo que nos cerca. Mas nós temos que viver por uma alegria presente, porque nós temos o Espírito Santo, a fonte da nossa alegria. E nós teremos uma alegria, existe uma alegria proposta para nós. Existe uma alegria proposta para nós, que foi a alegria que estava proposta para Cristo. Por causa disso, ele desprezou toda a afronta e ele suportou a cruz. Então, da mesma forma, é para conosco. Nós temos uma alegria hoje do Espírito Santo que nos sustenta, que nos fortalece, e nós temos uma alegria futura, uma alegria de uma recompensa, aonde toda a nossa humilhação que nós passamos aqui resultará num peso de glória. Aí nós veremos o que é a alegria na sua plenitude. Aí nós teremos a alegria na sua plenitude. Aí nós veremos aquilo que Deus tem reservado para nós, desde a fundação do mundo, nós vamos conhecer. Amém, meus irmãos? Mas enquanto isso, nós devemos entender que o reino de Deus que o reino de Deus, ele é uma esfera espiritual para nós, que vive dentro de nós, que pulsa dentro de nós, que é o Espírito Santo, que vive dentro de nós. Nós temos que entender que o reino de Deus é isso, a justiça, a paz e a alegria que o Espírito Santo promove dentro de nós, a justiça da cruz que o Senhor promoveu através da sua crucificação, do seu sacrifício, e da sua ressurreição, que nos trouxe paz pela reconciliação que nós temos com Ele, e agora nós podemos promover a paz uns com os outros. E por causa dessa paz que nós temos com Deus,
nós hoje podemos desfrutar da sua alegria continuamente dentro de nós. Então, o reino de Deus é isso. O reino de Deus é que você faça a vontade de Deus. É que a gente cumpra aquilo que Deus quer. Então, tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é buscar. O que Deus quer de mim? Nós não temos... Estava falando outro dia para o meu irmão que muitas vezes não, a maioria de nós cristãos, maioria dos cristãos de hoje, sim, não tem dimensão do que é ter o Espírito Santo morando dentro de si. Nós não temos a dimensão do que é o valor do Espírito Santo estar dentro de nós. Nós não entendemos isso, isso é uma realidade que para nós é distante de tanta embriaguez que nós somos submetidos a esse mundo. De tanta correria, de tanta briga, de tanta disputa que nós travamos, de tanta batalha. Nós perdemos aquilo que está dentro de nós, aquilo que está próximo de nós, aquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo. Nós não damos lugar para ele trabalhar. E isso é revelado o quanto nós o desvalorizamos. Mas ele está dentro de nós o tempo todo gemendo, querendo a nossa santificação, querendo que a gente mude, que a gente se submeta a ele, para que a gente seja guiado. Porque, irmãos, muitas vezes nós esperamos que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, mas eu vou falar uma coisa para vocês, isso não é fé, isso é animismo. Nós esperamos que Deus faça, não, porque Deus não sei o quê, mas eu não busco ser guiado pelo Espírito Santo para que eu tenha a responsabilidade de obedecer a Deus. Porque as Escrituras dizem que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Deus quer nos levar a esse lugar de maturidade, de filho que é guiado pelo seu Espírito. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, não pelas suas convicções. É pelo Espírito, é aquilo que o Espírito Santo está gemendo dentro de você, aquilo que ele está ministrando em você. Agora, se você não está sendo, ou não está ouvindo, não está percebendo a ministração do Espírito Santo, irmão, você precisa se humilhar, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa buscar Deus, porque é aquilo que há de mais importante na nossa vida. Aí nós ouvimos, Jesus está dizendo, ouvi a sua voz. Nisso nós vamos entender o Rei, nós vamos entender a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo quando nós estivermos sendo guiados por Ele. Essa história, como eu falei aqui, de esperar que Deus faça tudo, quando na verdade tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez na cruz. Hoje nós alcançamos aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele promove, aquilo que Ele quer fazer no nosso meio, aquilo que está disponível para nós o alcançamos através do Espírito Santo, através do envolvimento, da obediência a Ele. É que Deus vai fazendo a obra dEle nessa terra. Então existe uma responsabilidade em nós, como filhos. Nós precisamos amadurecer, sair dessa conversinha de opinião para lá, de dizer minha opinião, e eu estou zangado com fulano de tal, porque a opinião dele é diferente da minha, e ali... Meu irmão, isso não promove o reino. Isso não é o reino. O reino é maior do que suas convicções. O reino é maior do que as suas opiniões, é maior do que você acha. Enquanto você diz assim, eu posso aquilo, eu não posso aquilo, eu posso aquilo, irmão, isso está revelando que está faltando o Espírito Santo aí. Enquanto a gente pensa, não, eu posso aquilo. Será que eu posso aquilo? Pastor, eu posso aquilo. Será que é pecado? Não. O Espírito Santo dentro de você, ele revela, ele é a luz que Deus, ele lhe guia em toda a verdade, ele foi colocado em você para você não ser enganado. A Bíblia diz que a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Não é necessário que carne ou sangue me ensine, mas a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Se eu estiver aqui falando uma heresia, eu sou pastor dessa igreja, mas se eu estiver falando uma heresia aqui, o Espírito Santo vai falar para você que aquilo ali que eu estou falando é uma heresia, que é errado, que é antibíblico, que Deus não aprova, que Deus não quer.
O Espírito Santo vai mostrar, e ele que ensina, não sou eu que ensino. Não é o pastor Evandro que ensina, não é o pastor Almir que ensina. Quem ensina é o Espírito Santo. O que está precisando, o que nós estamos precisando é de um envolvimento maior com o Espírito Santo, é de uma rendição a ele. Para que a gente promova o reino. Para que nós sejamos uma igreja que de fato traga o reino que é espiritual a uma realidade física, a uma realidade material. E promova mudança nas pessoas. Promova mudança, trazendo salvação, trazendo redenção às famílias, trazendo cura, edificação e pacificação com aqueles que estão distantes de Deus. Amém?